contigo, nossa eterna gratidão. O evangelho de hoje é no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de um filho, enviou seus servidores para chamar a núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir, e ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz manter meus bois, e tudo o que havia feito cevar, tudo está preparando. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e a mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamais para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que se encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-nos nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos são os escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Que assim seja. Boa palestra. Caros irmãos, caras irmãs do Corrente Esperança, é com muita satisfação e alegria que essa casa retorne mais uma vez. Agradeço antecipadamente o convite. Estive ausente porque estava com outro compromisso nas terças-feiras e agora me livrei deste outro. Assim, é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui para que nós possamos refletir acerca do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Hoje trago o tema muitos os chamados, poucos os escolhidos, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí já podemos pensar de início acerca de como nós estamos entendendo os chamados. Os diversos chamados que chegam sob todas as formas possíveis e imagináveis. Alguns convites salutares, felizes, que estes, na maioria das vezes, de pronto aceitamos. Outros convites se mostram, por vezes, com dificuldades, com dores, e nós os rejeitamos.
Mas cabe a reflexão acerca desses convites que só nos trazem alegria. Será que eles expressam uma verdadeira alegria? Algo que realmente contribua para o nosso engrandecimento, para essa construção da felicidade que tanto buscamos? Será que esses convites, muitas das vezes, ele não nos leva a circunstâncias fantasiosas, onde aproveitamos por alguns instantes, mas nos comprometemos por um pedaço da jornada próxima? Jesus, ele falava por parábola, adequando a mensagem dele ao homem da época. Mas Jesus, sábio, ele tinha a plena convicção que isso nos alcançaria hoje. Assim como ele sabe que essas parábolas e seus ensinamentos vão repercutir no futuro e vão encontrar a humanidade muito mais aprofundada do que nós estamos hoje. Muitas das vezes nós achamos que evoluímos bastante, talvez em inteligência, mas a espiritualidade amiga e superior sempre nos chama a atenção, né, para que a gente também evolua na moralidade. E todos nós ainda temos nossas dificuldades, ainda temos nossas mazelas, ainda temos as sombras que fazem parte do nosso indivíduo, e que, graças a Deus, a gente já está num patamar hoje de enxergar essas sombras, de tentar entendê-las, de lutar contra elas. Mostra disso que nós estamos aqui hoje falando acerca do Evangelho de Jesus, nos reunindo numa terça-feira à noite, deixando os nossos afazeres, depois do cansaço de um dia, né, da semana, um dia útil. Estamos aqui buscando essa introspecção, buscando aprofundar, né, esses ensinamentos de Cristo. Eu digo, robustecendo a nossa fé, né, para que a gente tenha como substância para enfrentar as dificuldades, as dores. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele aponta os hebreus, que foram os primeiros a serem chamados para ter o conhecimento das leis de um Deus único. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir nesse caminho, o caminho da verdadeira felicidade. Porque, volto a repetir, volto a frisar, a gente vê muita alegria hoje e pouca felicidade. Somos frágeis. O pensar do homem contemporâneo está doente. Os sentimentos do homem contemporâneo estão doentes. A gente vê, por exemplo, a depressão gracejando em nossos dias, a ansiedade impactando cada um de nós de forma dura, fazendo-nos sofrer. Porque muitas das vezes nós negligenciamos esses convites que chegam à nossa porta todos os dias, para a renovação íntima, para o melhoramento, para o crescimento, o convite ao trabalho. Vamos fazer um trabalho voluntário? A gente, às vezes, encontra 1000 desculpas para não aceitar esse convite. Agora, se chamar para um casamento, para um churrasco, se chamar para uma cervejada, não que isso, dentro dos parâmetros normais, seja errado, mas acontece que a espiritualidade, ela sempre compara o planeta Terra a uma escola, e muitos de nós frequentamos essa escola, mas nós enfatizamos apenas o recreio e a merenda. Eu me lembro quando eu estudava ainda, por vezes nos grupos escolares da minha época, que tinha a merenda num copinho de plástico, né, mungunzá doce, era uma maravilha. Quando a professora botava para fazer a lição, eu tinha dificuldade, mas na hora de jogar bola com bola de papel, na hora de comer aquele mungunzá, o meu espírito ele ficava regozijado. Olha que felicidade! E assim, muitas das vezes, a vida vai passando, a gente vai mudando os nossos focos de ensinamento, de merenda e de recreio.
E a gente vai aprofundando muito a merenda e o recreio, e deixando para trás os ensinamentos. A oportunidade que nós temos de ver o Evangelho de Jesus, de enxergá-lo, sob a ótica da doutrina espírita, que joga um foco de luz, facilitando o aprendizado para nós outros, amparados pela espiritualidade maior, que se aproxima quando nós paramos para estudar. Eu não sei se, com certeza, aqueles que fazem grupo de estudo, participam de grupo de estudo, é nítido, né? A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, a gente tem uma visão. Quando a gente para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, num grupo de estudo, parece que aquilo se abre, se deslancha, tem alguém nos intuindo, nos orientando, apontando os pormenores, fazendo nosso espírito sorrir. Então, os enviados do rei foram os profetas que convidaram os judeus, né, para essa felicidade, mas as suas palavras foram poucos escutadas, e muitos deles, conseguimos identificar na história, negligenciaram e desprezaram as suas advertências, os seus ensinamentos, e alguns desses profetas foram até massacrados. Aqueles convidados que se desculpam, nessa parábola, Jesus se desculpa de não buscarem essa felicidade e esse entendimento. Jesus aponta que são aquelas pessoas que são absorvidas pelas coisas do mundo, que são indiferentes às coisas celestes. Porque é difícil estudar, é difícil a gente tentar entender como é que eu vou fazer para que essa absorção dos ensinamentos de Jesus me fortaleça no meu dia a dia. Quando é que nós vamos fazer esse entendimento com maior profundidade? Quando a gente está com necessidade, quando a gente está sofrendo, quando a gente está em dificuldade. Quando as coisas estão acontecendo de uma maneira normal, tranquila, dentro do que nós esperávamos, a gente muitas das vezes nem se lembra de agradecer pela oportunidade de mais um dia, por estar vivenciando aquela coisa boa. Às vezes a gente para e sofre por ter que se despedir de um ente querido. Às vezes alguns de nós, por exemplo, passam 2, 3, 4 finais de semana sem visitar a mãezinha querida. Porque, afinal de contas, o entendimento que a gente tem é que sempre que a gente voltar àquele lá, ela vai estar ali. Um belo dia, essa mãezinha parte para o plano espiritual, aí a gente pensa assim, poxa, dia de finado eu tenho que ir lá no mausoléu, eu tenho que estar lá no cemitério. Aí é uma coisa sagrada. Ou seja, nós valorizamos mais quando nós perdemos a família, os amigos, os amores, a nossa profissão. Nós somos convidados todos os dias à realização, quando nós nos entregamos profissionalmente, com amor àquilo que nós fazemos. Eu tenho um tio que ele tem um problema, um defeito numa perna, ele é uma pessoa muito humilde, e ele mora numa cidade vizinha, e ele veio pegar, a época, na seca, aqui em Campinas, tinha um projeto que dava farelo de milho. E ele conseguiu a graça de pegar 2 saquinhos de farelo de milho. E ele chegou na Prodéia, ali na saída para Queimadas, já era por ordem de 11h30, 11h40. E ele não tinha dinheiro nem para almoçar. Veio com um carrinho velho, botou combustível, veio. E aí, quando ele chegou na vez dele, o servidor disse, meio-dia, acaba meu expediente, eu só volto 2 horas da tarde. Mas, moço, eu sou de Cuité, eu moro longe e tal. Infelizmente, acabou. Aí virou as costas e disse assim, esse aleijado querendo ter direito. Nós sabemos da lei da causa e efeito. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos aqui, de certa forma, a gente vai ter que se regenerar com a lei divina. E muitas das vezes a gente tem essa oportunidade, esse convite de servir, esse convite de apoiar, de ajudar, naquela oportunidade de regeneração.
mudando os nossos pensamentos, mudando as nossas energias. É um esforço íntimo em favor de nós mesmos. Tem umas frases bonitas que diz assim, que cada vez que a gente acende uma vela, somos nós os primeiros a sermos iluminados. É esse o convite. Muitos são chamados o tempo inteiro, mas como estão as nossas escolhas quando esse convite aparece para cada um de nós? Nessa noite é um convite para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, um convite à reflexão. Como é que eu estou tendo sensibilidade? Como é que está a minha sensibilidade diante deste convite? Eu estou aceitando, eu estou entendendo, eu estou me revoltando com a dor que eu sinto, eu estou me revoltando por não ter um trabalho que eu acho que sou merecedor. E voltando à parábola, os judeus foram os primeiros a serem convidados para esse banquete dessa fé universal, mas rejeitaram a palavra do Messias e até o sacrificaram. Será que nós, no lugar dos judeus, o que faríamos? E nós hoje, com esse entendimento de Cristo, o que não fazemos quando Ele bate a porta, transvestido daquele necessitado? O que é que nós fazemos no convite de Deus, quando nós rejeitamos aquele que precisa da gente? Muitas das vezes um familiar próximo, muitas das vezes um companheiro de trabalho difícil. São tantas as perspectivas, são tantas as possibilidades, que fica até difícil da gente enumerar. O fato é que os judeus eles perderam o fruto que deveriam ter colhido pela iniciativa própria. Vejamos o desdobramento na história dos judeus. O que aconteceu com eles? Como nós somos reencarnacionistas, quem somos nós na história do mundo? Nessa nova roupagem hoje. Por que eu estou passando por uma circunstância que eu faço o possível para modificá-la e não consigo? Somos regidos pela lei de Deus, alcançados pela oportunidade de refazer através da lei reencarnacionista. Veja que coisa maravilhosa. Quem sou eu? Quem fui eu ontem? Quem sou eu hoje? E quem sou eu mesmo através dos tempos? O que é que eu tenho aproveitado com isso? Tem uma história que está no livro Reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos, por Chico. Fala a respeito de uma crente interessada. E aí dá para a gente refletir, se colocando muitas das vezes nesses personagens. O nome dela era Dona Marcela, e ela se encontrava em vias de morrer, de desencarnar. Estava nos seus instantes finais na Terra. Mas ela se mostrava de uma forma muito lúcida. Ela dizia: olha, tenha calma aqueles que lhe circundavam naquele momento. O espírito de minha mãe tantas vezes já me amparou, já me socorreu. Com certeza, depois que eu me acordar no outro lado, eu vou ser amparada por essa companheira benevolente e amorosa. Eu sempre guardei a minha crença em Deus, na qualidade de católica, na qualidade evangélica, e por fim agora, dizia ela, que estava seguindo os ensinamentos do Espiritismo, que tinha abraçado com muita sinceridade, com muita confiança. E assim realmente se deu. Ela despertou do outro lado num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. Fora recebida pela sua mãezinha. E ela acordou, olhou em volta, fixou detidamente aquela nova paisagem e não conseguiu disfarçar o seu desapontamento. Tinha passado já a agonia da morte, ela já não sentia as dores do corpo, estava livre, né? Não mais aquela agonizante vencida. Agora aquela Dona Marcela, colérica, exigente, insatisfeita.
Eu acho que quando a gente busca nos conhecer, se a gente fazer a leitura nossa, de nós mesmos, nas diversas circunstâncias da vida, nós vamos fazer uma leitura bem apropriada do nosso indivíduo. Quando eu estou feliz, como é que eu sou? Quando eu estou contrariado, como é que eu sou? Quando eu estou com dores, como é que eu sou? Eu digo sempre que a gente quer conhecer o patamar de evolução espiritual de cada um, se reconheça no trânsito. Você é uma pessoa calma? Vamos medir quando a gente está dirigindo. Alguém te fecha, você, abençoado, Deus te proteja, te acompanhe e te guarde. Tenho certeza que você está desequilibrado, meu irmão, mas Jesus te abençoe no seu percurso. Então, assim fazemos a leitura. E ela questionou a sua mãe, por que aqueles trajes, por que naquela choupana sem conforto? Que região da vida era aquela onde ela encontrava-se tão desamparada? Porque ela também sabia que a mãe dela era uma religiosa, atuante. E a mãe dela lhe disse, minha filha, nós nos encontramos num mundo construído pelas nossas próprias criações mentais. Lembra-se de mim, uma tirana doméstica, uma tirana no serviço do seu pai com os empregados, nos afazeres da igreja. Como é que nós nos portamos quando somos convidados ao trabalho? A falta de paciência, né? A gente chega no centro espírita, muitas das vezes, aí nós somos absorvidos por essa energia benfazeja, que nos acalma. Aí o nosso linguajar é assim, querido, seja bem-vindo, meu irmão. Uma vez eu fiz um atendimento a um espírito, e eu falando nesses termos respeitosos com ele, a médium botou a mão na cintura e disse, por que você está falando assim comigo? Você pensa que eu não lhe conheço de outros carnavais? Você sempre me xingou, sempre me maltratou, sempre me perseguiu. Agora vem me chamando de meu irmão? Hipócrita. Eu dei uma balançada, porque eu reconheci o seu olhar e era verdade. Mas não estamos sozinhos. Eu digo, realmente eu sou assim, mas eu estou tentando mudar. E você, com certeza, hoje está enxergando o meu sentimento. Não é mais aquele. Isso é muito profundo para a gente. Foi muito profundo para mim. Porque me levou a essa reflexão. Mais um convite à mudança. Aí cabe a cada um de nós se escolher. Muitos chamados, poucos escolhidos. Nós estamos nos escolhendo todos os dias. E aí Dona Marcela estava insatisfeita com tudo aquilo que ela encontrou do outro lado com a condição da sua mãe. E a mãe dela dizia, olha minha filha, quando eu acordei aqui eu sofri muito por causa das minhas péssimas criações individuais, as feras da inquietação, do remorso, do egoísmo, não me deixavam em paz. É muito comum a gente encontrar irmãos no plano espiritual com a consciência de culpa, em enorme sofrimento, por deixar de refletir acerca da possibilidade de mudança. Nós podemos mudar a todo instante, mas Dona Marcela não se contentou com aquilo e exigiu que alguém lhe desse uma explicação. E sua mãe então levou ao diretor daquela comunidade espiritual, e Dona Marcela, após uma minuciosa e irritante exposição, concluiu lamentando, minha crença na terra foi invariável e sincera, na igreja católica, no templo evangélico, como no grupo espírita. Não me conformo, portanto, com esse abandono que me encontro. Amor ferido. Às vezes, a gente se sente assim, tão superior, a gente se sente tão milindrado, a gente se sente assim, tão melhor do que o outro,
que o bem-estar do outro, em certos aspectos, nos incomoda. Por que ele tem direito a isso e eu não? Por que eu trabalho tanto e não consigo viajar para João Pessoa no veraneio? E ele não vejo fazer nada e todo veraneio ele passa um mês. Por que ela viaja para Paris? Por que ele compra um carro novo? Por quê? Por quê? Por quê? Projetando o nosso olhar sempre para fora, em direção dos acontecimentos da vida do outro, deixando de nos enxergar num julgamento. Aí voltamos para o Evangelho de Jesus, para que a gente observe a trave que está no nosso olho, antes de identificar o cisco que está no olho do outro. E aí o irmão que dirigia aquele grupo espiritual disse: olha, minha amiga, você na verdade está com o amor ferido, está com o amor, sente-se ferido no amor à sua personalidade. Vou tentar elucidar o caso. Olhou para um companheiro que estava do lado e pediu para trazer as anotações de Marcela Fonseca. Aquele cidadão, ele entrou no tipo de uma biblioteca e saiu de lá com um livro muito grande embaixo do braço que chamava a atenção. E aí a dona Marcela olhou de relance e conseguiu ler o título do livro, assim, em letras garrafais: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Ela de imediato teve uma surpresa. Quem escreveu esse volume? É de sua autoria. É um trabalho de substância mental que sua alma grafou a cada dia, a cada noite de sua existência terrena, pensando, falando e agindo. Deus queira que o meu livro lá tenha umas anotações interessantes, porque já pensou quando se encontrar com ele? Pensamento, palavras e obras de Fialho, Jesus. Você, meu filho, ocupou a tribuna espírita para falar. Você foi coerente com o que você falava, conscientemente, porque inconscientemente sabemos que vamos errar. E assim, eu gosto sempre de dizer isso, que não falo para vocês, eu falo em primeira instância para mim, porque o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então reverbera as reflexões para que a gente possa pensar sobre elas. Mas quem sou eu para ensinar? Quem sou eu para apontar? Quem sou eu para indicar o caminho? Mas a gente vai aí pelas reflexões do Evangelho de Jesus. Então, o mentor querido ficou assim com uma certa pena daquela dona Marcela e diz: olha, nós não vamos ler esse livro todo agora não, por causa do tempo. Mas a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer uma leitura só do resumo das suas atividades religiosas. Ele botou o livro na mesa e começou a folhear. Você assistiu no mundo 6.705 missas. Você participou de 2.500 cerimônias de culto protestante. E você participou de 7.012 sessões espiritistas. Será que ela teve chamados? Vamos somar esses números. Dona Marcela se assustou, e eu também, porque eu conheço a doutrina espírita desde 97, faz 22 anos. Quantos chamados eu já tive? Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas será que eu já me convenci? Será que eu já consigo me conduzir de maneira plausível e coerente com tudo isso que eu já tive contato? Eu confesso a vocês que de vez em quando dá uma vergonhinha, né? Porque de vez em quando a gente fica com uma raivinha de um, fica chateado com o outro, né? Não perdoa o outro, aponta o outro. Mas aí vem sempre um puxão de orelha, vem sempre um ensinamento. Eu morava no Paraná e eu estava lá no fundo da garagem. Minha casa era mais comprida e estava lá no fundo da garagem. E meu carro estava com um problema de escapamento, era um carro baixo. E eu desse tamanho, né? Parecendo um guarda-roupa, mal acabado. Debaixo do meu carro, lá na frente. E aí bateu um bêbado no portão. Tá, portão de vazado igual esse que tem aqui. Moço, ô moço,
Se eu me arrumo um copo com água, e eu lá de baixo não podia nem mexer, tem não, tem agora não. Sabe o que foi que ele disse? Tanta gente no Nordeste morrendo de sede, esse infeliz me negando um copo d'água. Mas aquilo foi como se tivesse metido uma faca no meu coração e revirado. Porque eu sou nordestino. Ele não sabia. E é verdade. Veja que chamado à reflexão. Saí debaixo do carro, ele já era na frente. Fui lá pegar ele. Não, vem cá, meu amigo. Olha, senta aqui, toma um copo com água, tá? Quer mais alguma coisa? Porque é assim nas vivências. Nós vamos nos tornando aptos a ter esses entendimentos quando nós queremos. Quando nós não queremos, tem uma ferramenta específica para que a gente fique mais atento a tudo que acontece conosco. Sabe como é que é o nome dessa ferramenta? Dor. Quando você convida que não vem pelo amor, vai ser impulsionado a vir pela dor. Muitos ou todos são chamados, poucos os escolhidos. O mentor espiritual continuava com a dona Marcela. Curioso notar que o seu coração nunca foi a um lugar desse para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior. Seu objetivo foi sempre pedir e reiterar suas solicitações, seja recitando fórmula, seja cantando hino, seja se concentrando nas reuniões. Só havia um propósito na sua fé, o pedido. Mudou a rotulagem, mas não transformou o seu íntimo. E acentuou: é justo pedir, entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. Nós pedimos tanto. Quando a gente pensa em oração, né? Agradecer, adorar e pedir. Geralmente a gente fica repetidamente no pedido. Dai força, dai paciência, dai perseverança. E às vezes a gente diz a Deus: Deus, me dai paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato. É a nossa condição espiritual na Terra. E que bom que a gente já está fazendo esse link com Deus. Tem tanta gente que não conhece Deus. Tem tanta gente que não consegue registrar a sua presença, apesar dos convites que recebe. É uma tristeza a violência que graça em nosso mundo por essa falta de amorosidade. É uma tristeza muito grande a gente ainda ter preconceitos, a gente ainda ter racismo e a gente ainda ter desculpas para promover tudo isso. Porque nós somos mestres em arrumar desculpas, mas o que de fato é que é muito difícil se desvestir do homem velho nesse convite de autoescolha, assumindo uma perspectiva de um pensamento novo, uma roupagem nova, que tem como base o amor. A gente tem uma dificuldade muito grande de amar. Jesus, nos seus ensinamentos, mostra-nos que é necessário amar o inimigo. Mas a gente não precisa chegar nessa perspectiva para fazer um começo. A gente pode começar esquecendo, perdoando, não desejando o mal de volta, entendendo que aquele que nos agride muitas das vezes está em desequilíbrio. São esses os convites que nós temos. A gente passa por tanta dificuldade, nós somos agredidos, mas podem ter certeza e que possamos nós abrir as nossas percepções. Quando a gente começa a interagir de forma diferente com as agressões,
o contato daquele que nos agride passa a ser diferente. Lembremos do conselho de Cristo, de Chico, quando chegou aquela mulher dizendo que não aguentava mais o marido e que ia se divorciar. Chico receitou para ela a água santa, que ela botasse, toda vez que o marido chegasse, botasse a água na boca e ficasse com aquela água na boca até não aguentar mais. Só engolisse quando não aguentasse mais. O marido chegava, falava, e ela calada com a água na boca. Mudou a perspectiva. Porque não tinha reação. Porque nós reagimos aos enfrentamentos de forma dura. É normal. Infelizmente não é o certo, mas é normal. Então o mentor espiritual, para evitar constrangimento, disse que não dispunha de tempo de ler o livro da Dona Marcela e propôs que ela terminasse de ler em casa e no final restituísse aquele volume às prateleiras da casa onde ele se encontrava, da livraria. E aí esse estudo de Dona Marcela levou 5 meses de estudo. E ela voltou extremamente desaprontada, e aí o mentor espiritual encorajou mais uma vez ela, dizendo que o caso dela era de uma crente interessada. A convicção dela é incontestável, mas era a maneira que ela se encontrava, no patamar espiritual e evolucional que ela se encontrava, né? Para que não se desanime. Quando a gente quer muito essa mudança, principalmente a mudança de avanço moral, é preciso a gente entender que nós vamos fraquejar, que nós vamos fracassar, que nós vamos muitas vezes cair, mas é preciso que haja essa renovação, porque várias oportunidades vão ser dadas para que a gente siga em frente. Porque senão a gente desiste. Quando a gente quer dar um passo maior do que a perna, a gente termina desistindo, por se sentir desencorajado. E aí Dona Marcela, enfim, entendeu que o acolhimento da sua pobre mãe era uma bênção celestial para ambas. Nesse capítulo 18 é colocado também a porta estreita. Entrar pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que encontram. Está grafado em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa porta estreita, aliás, a porta larga, que é segundo os escritos, é da perdição, é a das más paixões, que são mais numerosas, é a do caminho do mal, que é frequentado, infelizmente, pela maioria, por causa das tendências. Não é que o mundo esteja fadado a gente ser mais mal do que bem, porque, seguindo essa lei de afinidade, de reencarnação, e com as nossas tendências, nós vamos procurando aquilo que é mais afim. Vejamos uma pessoa que se entrega ao vício do álcool. Ele vai se sentir mais feliz com aqueles que estão fazendo uso do álcool. A afinidade leva às mesmas conversas, leva aos mesmos pensamentos. Vejamos aquele que é afeito ao culto religioso. A tendência dele é se juntar com aqueles que falam mais de religião, que professam mais religião, que pensam mais nesse sentido. Somos grupos que nos juntamos por afinidades. E como nós ocupamos esse mundo de provas e expiações, aí tem as diversas correntes. E aí, pelo nosso patamar evolucional, de ter mais espíritos encarnados em regeneração, dá-se mais àqueles que erroneamente buscam as atividades relacionadas à negatividade ou ao mal, às más paixões.
Não quer dizer com isso que o mundo seja direcionado para que nós que estamos aqui possamos falir. Não é isso. Esse ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação. Deus é todo justiça e todo bondade. Jesus, ele afirmou que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderia. E quando nós conjugamos essas duas passagens, nós podemos concluir que a obra da própria redenção é trabalhosa, mas todos nós vamos alcançar. Se a gente não acompanhar essa mudança do mundo de provas e expiações para a regeneração, nós vamos ser conduzidos a um mundo apropriado às nossas tendências. E como nós não retroagimos, nós vamos ocupar outro mundo de provas e expiações. E aqueles que vestirem a roupa nupcial da parábola, ou aqueles que estiverem prontos, aqueles que se credenciarem, vão continuar encarnando na Terra. A doutrina espírita, ela traz apontamentos que já existem espíritos que não têm mais permissão para reencarnar na Terra, porque eles não alcançaram esse patamar de evolução que a Terra está nessa progressão. Então, estes seres voltassem a encarnar aqui, talvez eles causassem um prejuízo para nós que estamos aqui ainda, ou para eles próprios, adquirindo mais débitos, mais dívidas, porque não aceitaram esse convite de redenção. No processo de aprender, nós temos que entender que muitos erros, muitos equívocos, eles são cometidos, e muitos mau hábitos, eles são adquiridos. Entretanto, as oportunidades de aprendizado e de reparação sempre se sucedem, sempre vai ter essas oportunidades para que a gente possa se melhorar. Vamos fazer uma retrospectiva nas nossas vidas, olhando para ela agora, numa reflexão assim rápida, de 10 anos. Será que a gente melhorou ou será que a gente piorou? Será que eu hoje penso, eu estou com 49 anos, será que eu penso igual a quando eu tinha 39 anos? Será que eu vejo as coisas no mesmo patamar? Será que eu já consegui me desvestir desse homem velho, pelo menos um pouco, para enxergar o outro, para entender ou buscar entender Cristo? Porque nós somos cristãos, mas nós entendemos Cristo, nós temos essa condição de entender, nós estamos prontos para segui-lo em todas as oportunidades, em todos os seus caminhos, em tudo o que acontece em nossa vida. Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós não falamos isso na oração todos os dias? E aí, quando acontece alguma coisa que a gente não concorda, a gente engole assim facilmente que foi feita a vontade de Deus. Eu estava pronto para fechar um negócio. Eu tenho um carro, e o meu carro, ele tinha um problema de mecânica, eu estava precisando vender. Mas não necessariamente o comprador precisava saber. Então eu vou pegar esse meu carro e vou dizer que está ótimo. Vou colocar nas redes sociais, que está maravilhoso, que é uma barganha, que não sei o quê. Chega o comprador, pega meu carro, leva para o mecânico acha o defeito. E aquilo que estava quase fechado em termos de negócio, o comprador desiste. Uma coisa trivial e simples dessa, eu vou dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou torcendo que o meu time seja campeão, mas ele está ruim das pernas. Perdeu, foi desclassificado. Eu vou aceitar isso assim? Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essas coisas triviais a gente já começa a refugar. E as coisas que doem na gente? Uma enfermidade que a gente não consegue resolver e fica demorando, porque tem o tempo certo.
a gente entra em desespero, a gente fica aflito. E quando é com um ente querido? Mas a gente já tem essa consciência de entender que se eu não resolvo é porque tem algo superior que está regendo aquilo ali. Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas tem um adendo: seja feita a vontade de Deus, mas eu tenho que ter as minhas ações. Para que nós possamos encerrar, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o livro Alma e Coração, de Emmanuel por Chico. Tem uma mensagem intitulada Para o Reino de Deus. Vai muito assim ao encontro do que nós conversamos até agora. Emmanuel vem dizendo que para que nós atingimos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a região particulares. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento dos nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Deus não exige que a gente faça essas peregrinações, esses sacrifícios. Ele dá-nos a oportunidade de vivenciar dia a dia uma experiência espiritual na matéria. A gente está ocupando esse corpo, interagindo com as coisas da matéria, mas evoluindo em espírito. E ele só pede para que a gente tenha essa coragem de cumprir os nossos deveres. E aí, quando a gente se entrega à preguiça, à indolência, aquele rapaz que eu citei, que era servidor público, será que ele está cumprindo os seus deveres para com o próximo? Quando ele se nega a atender uma pessoa com defeito físico porque acabou o seu expediente, sem tentar enxergar o que tem por trás daquela necessidade, não existe que nós nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma, fala Emmanuel. Ele espera que nós saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante. Está muito difícil a gente praticar a escuta. A gente conversa, mas não se ouve. E dá-se os conflitos. As pessoas que têm necessidade chegam para tentar desabafar aquilo com você, porque acredita que de certa forma você vai poder ajudá-la. É um convite? Você aceitou ou não? E o que é que a gente faz? Nessa impaciência do dia a dia, vai passar, vai dar tudo certo. E dá no pé. Deixa a pessoa com as suas mágoas, com as suas tristezas, ou aquelas pessoas eloquentes, com vocabulário rico de palavra vazia, os incoerentes. Quantas pessoas falam de Deus? Nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não nos obriga a renúncia dos bens terrenos, espera todavia que nos dediquemos a administrá-los. As coisas não são nossas, nós somos administradores. Lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Os 2 fizeram produzir, os 2 primeiros. O terceiro enterrou o talento. Será que nós estamos administrando aquilo que nos é dado como talento, como valores? Ou será que a gente enterrou sendo um mau servo que não fez produzir as coisas de Deus? Não nos impede as ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro das forças físicas e psíquicas. Espera, entretanto, que nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Eu acho que esse é o principal objetivo da nossa reencarnação, nos conduzirmos. Porque se você se bem conduz, você auxilia quem está próximo. É sequencial assim. Eu vou ser uma pessoa íntegra.
Então, por ser íntegro, eu estou beneficiando aquele que me circunda. Não solicita a perfeição moral de um dia para o outro. Espera, contudo, que nos disponhamos a cooperar com ele, suportando as injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Leva a pensar sobre as famílias, os casamentos, que hoje em dia começa já com o pensamento de que se não der certo eu me separo. Eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante. Um casal bem velho, perguntaram para eles por que demorou tanto a relação deles. Ele dizia porque na geração dele era ensinado a consertar. Na minha geração, nós éramos ensinados a consertar as coisas, não descartá-las. O sentimento é assim também. A gente tem que consertar os nossos sentimentos, as nossas ações para com os outros. E por fim, Jesus ele não nos pede de forma alguma o impossível. Emmanuel diz que ele solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida das nossas possibilidades. A natureza não dá saltos. Eu não vou dormir hoje fiado e acordar amanhã Chico Xavier. Não tem como, tem que ralar muito. Milhares e milhares e milhares de reencarnação no meu caso. Cabendo-nos, porém, observar que todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã. É preciso lembrar que assim como um grande edifício se levanta iniciando pela sua base, o reino de Deus começa dentro de cada um de nós. Somos centelhas divinas, propensos e fadados ao sucesso. Estamos na caminhada e já melhoramos, pode ter certeza, bastante. Se nós pudéssemos regredir o nosso pensar e o nosso conhecimento a outras oportunidades reencarnatórias antes dessa atual, com certeza nós nos acharíamos mais brutos, mais ignorantes, quem sabe até mais bárbaros. Hoje a humanidade mudou até nas suas feições, no seu físico, são pessoas bonitas, são pessoas delineadas, embora que tenha algumas que fazem muita força para ficar feio, mas isso é fase, né? Eu fico olhando as minhas fotos de adolescência, eu fazia um esforço danado, porque eu era feinho que doía. As fotos de monóculo, né? Assim. Jesus, que coisa boa, que hoje eu estou mais sóbrio. É a evolução. Falta-nos atender esse chamado de Jesus, né? Atender esse convite. Falta-nos nos escolher. E eu fecho essa fala com essa reflexão, com essa pergunta. Diante do chamado que nos chega, qual é a nossa resposta? Estamos nos escolhendo? Agradeço a paciência de todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de ocupar essa tribuna e peço ao Mestre Jesus, aos Espíritos benfeitores, que possa abençoar, amparar, iluminar todos aqueles que fazem parte dos lares aqui representados. Que Jesus os abençoe e proteja hoje e sempre. Assim seja. Então vamos continuando nesse clima de harmonia. Convidamos a todos, quem desejar, fechar os olhos físicos, quem se sentir à vontade neste sentido. E nessa comunhão com os amigos espirituais,
a Jesus a bênção do entendimento, porque fomos convidados à vestimenta física, constantemente, como ouvimos hoje na palestra, chamados para essa comunhão com os ensinamentos de Jesus na prática. E te pedimos assim, Jesus, que fortaleça os nossos propósitos de regeneração e cada vez mais possamos perceber o que acontece no nosso dia a dia, principalmente naqueles momentos em que somos chamados para o entendimento daquilo que tu deixaste naquela época aqui na Terra. Te pedimos, amigo Jesus, a bênção e que essas energias que aqui reinam possam estar com aqueles que se encontram nos presídios, nos asilos, nos abrigos, aos nossos irmãos suicidas, aqueles que no momento atual da sociedade se encontram sem muita perspectiva de vida e por isso pensamentos de fugir dessa oportunidade, deste chamamento tão oportuno, não conseguem enxergar. Que as nossas vibrações, as nossas preces possam ser direcionadas a estes irmãos, se sintam e voltem à vontade de viver, à vontade de aproveitar a oportunidade da reencarnação, e que a tua paz, Jesus, envolva todos os lares daqueles que aqui se encontram, todos os lares neste planeta, e pela paz na nossa sociedade. Muito obrigado. Que o teu amor permaneça conosco agora e sempre.